Direito do consumidor, STJ considera ilegal cobrança de taxa de conveniência na venda de ingressos pela internet. Ressocialização, detentos do regime semiaberto trabalham na reforma de praças e parques do DF. Fraudes, polícia prende quadrilha que cometia crimes em compras pela internet. E mais, justiça manda soltar mulher que abandonou filha recém-nascida. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade Segunda Edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Quem costuma comprar ingressos para shows, eventos e cinema na internet já se surpreendeu com uma taxa de conveniência na hora do pagamento. Como é mais cômodo comprar sem sair de casa, muitos consumidores acabavam encarando a cobrança. Mas a partir de agora, essa taxa é considerada ilegal, graças a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. A Marisla sempre compra ingressos para o cinema pela internet e em todas as vezes ela foi obrigada a pagar a taxa de conveniência pelos bilhetes comprados. O valor assustava. Toda vez, a cada ingresso, eu pago o valor de R$6. Se eu for pegar uns 2 ingressos a mais para levar irmãos, assim, fica muito caro. Eu acabo pagando o valor de um ingresso praticamente. Então fica complicado. Só que a Marisla não deve mais se preocupar com esse problema. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cobrança dessa taxa de conveniência é ilegal para ingressos comprados pela internet. Segundo a decisão, a prática privilegia os interesses dos promotores e produtores do evento e os consumidores têm a liberdade reduzida na hora da compra. Essa advogada, especialista em direito do consumidor, diz que a taxa de conveniência representa uma cobrança abusiva, além de ser considerada prática de venda casada. O consumidor que adquiriu o produto pela internet era obrigado a pagar a taxa. Então essa taxa ela é abusiva, ela é manifestamente excessiva, ela causa um prejuízo ao consumidor. Então o STJ acertadamente confirmou a decisão de primeira instância e decidiu, inclusive, que os valores pagos pelos consumidores devem ser devolvidos. Os sites cobram em média 20% sobre o valor do ingresso para um evento. Cobrar valores diferentes fere o Código de Defesa do Consumidor. Agora, para receber o valor pago de forma indevida, o consumidor deve seguir algumas regras. Cabe ao consumidor a prova de que ele pagou essa taxa. Essa prova é do consumidor. Então, se ele tiver arquivado nos seus e-mails, se ele tiver arquivado em algum lugar esse documento que prove que ele pagou, então, com esse documento de pagamento é que ele vai pedir o ressarcimento. Caso a empresa se negue a devolver a quantia atualizada do que ele pagou dessa taxa de administração ou de conveniência, ele então pede judicialmente. Com a decisão do STJ, a Marisla espera poder curtir o cinema com mais tranquilidade. Eu achei ótimo, porque agora eu vou comprar assim, sem temer aquele valor tão alto e pagar o justo, né? O problema é que se os sites não podem mais cobrar uma taxa pelo serviço, o que é que vai acontecer? Ou os sites vão parar de vender, acabando com essa comodidade para o consumidor, ou os promotores de eventos vão aumentar o preço dos ingressos para embutir a cobrança dos sites e, de qualquer jeito, o consumidor perde. É nisso que dá quando o Estado se mete em relação privada. E olha, nós já mostramos aqui várias reportagens sobre praças e parquinhos depredados. São pontos de lazer importantes para a comunidade. A boa notícia é que esses espaços estão sendo revitalizados aos poucos, graças a um projeto da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. Os detentos do regime semiaberto já reformaram 6 praças do DF. O Miguel está cumprindo pena em regime semiaberto, ou seja, já tem permissão para trabalhar fora da cadeia durante o dia, mas ainda não conseguiu uma vaga no mercado de trabalho. Enquanto espera por uma oportunidade, decidiu ser voluntário. Junto com outros 44 detentos na mesma situação, o serralheiro ajuda a recuperar praças do Distrito Federal. Cada um deles recebe 1 dia de remissão na pena a cada 3 dias trabalhados. Só que Miguel garante que o benefício vai além. Eu, como de experiência própria, estou passando por isso e sei o valor que é, né, a gente ter essa oportunidade de trabalho e continuar fazendo o que fazia antes ou
quem não tinha uma profissão, né, ter a oportunidade de aprender algo novo. A diretora executiva da FUNAP diz que do total de 16.500 presidiários no DF, 1.250 trabalham formalmente, 600 aguardam uma oportunidade no mercado e 90 trabalham voluntariamente. Com a reforma nas praças, como essa na Ceilândia, os detentos têm chances de adquirir novas habilidades em serralheria, pintura e alvenaria. Ele ganha realmente assim, valorizando o patrimônio público, mostrando que ele é capaz de se ingressar no mercado de trabalho formal. Existe assim uma visibilidade maior junto ao empresariado e inclusive aos órgãos públicos que também são agentes contratadores. Então, dessa forma que eles são beneficiados. A praça foi reformada em 10 dias pelos 45 reeducandos. Na semana que vem, será a vez de São Sebastião receber esse mesmo tipo de trabalho. Além de deixar o local em perfeito estado de conservação, a ação voluntária ainda ajuda na ressocialização dos detentos. O administrador de Ceilândia diz que fez um levantamento e pelo menos 20 praças estão em estado crítico na região. Dessas, 6 já foram reformadas graças às parcerias com a FUNAP e a iniciativa privada, além do uso de recursos da administração. Nós sabemos que uma praça mal conservada ou mal acabada acaba atraindo todo tipo de marginais, traficantes, usuários de droga, assaltantes, estupradores, o que acaba afastando a população de bem. Então a nossa meta é revitalizar essas praças, no sentido de elas serem ocupadas pelas pessoas de bem, especialmente crianças e adolescentes, a fim de brincarem nos parquinhos ou praticarem alguma atividade esportiva, até mesmo porque isso é uma questão de segurança pública. Morador do Setoró há mais de 40 anos, seu Antônio valoriza o trabalho de revitalização das praças. Isso é bom para a comunidade, para todos, para novos e velhos, esporte, né, para todos aí, esse campo é para todo mundo, essa amarelinha é para todos. E a gente estamos juntos aí, não é só para a garotada, a gente também, madurão, também está nessa aí pelo melhor. Esporte é vida, é saúde. Mudando de assunto, teve acidente com morte agora à tarde na Epiaçu. Um homem morreu depois que o carro e uma moto bateram no sentido Candangolândia-Gama. O piloto da moto, Daniel Eduardo da Silva, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos. Por conta do acidente, uma das faixas da pista foi interditada, causando um grande engarrafamento no local. Então vamos acompanhar neste momento como é que está a volta para casa nessa terça-feira pelas câmeras do DR. A gente começa lá na Epiaçu, justamente na região onde aconteceu esse acidente entre a moto e o carro. De fato, está bem congestionada a Epiaçu, ali sentido já Candangolândia, saindo também para quem vai para Gama, BR-040, está bem congestionada, muita lentidão. Então paciência para o motorista que está por lá, já sabe que teve um acidente por lá. Agora a gente vai para a Estrutural, ali na altura da cidade do automóvel, Estrutural ainda aberta nos dois sentidos, mas fluindo bem, os carros estão andando na velocidade da pista, trânsito bem tranquilo por lá. A gente acompanha também a EPNB, ali na altura do Riacho Fundo. EPNB sentido Riacho Fundo, Recanto das Emas, está um pouco mais movimentada, os carros estão com um pouco mais devagar, né, um pouco mais de lentidão, mas está andando, não está parado não. E a gente termina nosso giro na IPTG ali, no acesso ao Guará, IPTG bastante movimentada. Lembrando que ainda está aberta a faixa reversa, né, então alguns carros estão usando a faixa exclusiva no sentido da pista. Mas está andando, tem bastante carro, um pouco lento, mas está andando. Olha aí, tá vendo? Tem bastante carro passando para a faixa exclusiva nesse momento. E a faixa invertida na IPTG começou a valer ontem com mudanças ocorrendo entre 6 e 9 da manhã e das 5h30 da tarde até as 15 para as 8 da noite, como a gente viu. Mas alguns motoristas que deveriam usar apenas a faixa exclusiva estão furando o bloqueio feito pelo DR. A alteração vale para os ônibus que vão usar a faixa exclusiva da pista contrária, liberando assim os carros para que possam usar a faixa exclusiva da pista no sentido de maior movimentação do dia. O objetivo é melhorar a fluidez do trânsito. Os motoristas que optarem por usar a faixa exclusiva deverão permanecer nela até o final. O problema é que alguns estão passando pelos cones para mudar de faixa, o que pode provocar acidentes.
Por enquanto, esses motoristas estão sendo apenas advertidos pelo DR, mas o departamento está analisando uma data para começar a multar os infratores. Olha, a inversão dos ônibus na EPTG parece ter registrado mais consequências positivas do que negativas, mas muitas pessoas lembram que o problema principal são os gargalos, tanto no acesso ao plano piloto, quanto no acesso à Taguatinga durante os horários de pico. Mas nesse caso, não há muito o que fazer. Brasília chegou a um limite que exige definição urgente de prioridade do GDF para mobilidade pública, investindo maciçamente em transporte público de qualidade sobre trilhos de preferência, como o metrô e VLT, e abandonar de vez qualquer tentativa de solução rodoviária ou para facilitar o uso do automóvel. Todas as cidades mundo afora, cujas soluções de mobilidade foram eficazes, simplesmente largaram de mão o transporte individual. Em alguns países, daqui a pouco, vão querer até criminalizar o uso do carro como meio de transporte. Está na hora de Brasília ter coragem de dar exemplo ao país e ao mundo, fazendo a opção pelo transporte coletivo de qualidade. Combate aos crimes na internet. A Polícia Civil prendeu uma quadrilha que aplicava golpes em sites de comércio eletrônico. Os bandidos emitiam boletos falsos às vítimas para adquirir produtos para o grupo. Um servidor do Superior Tribunal de Justiça é investigado por fornecer moedas virtuais, tipo bitcoins, aos integrantes do grupo. O prejuízo estimado é de quase 12 milhões de reais. A chamada Operação E-Commerce desarticulou um grupo criminoso especializado em estelionato, receptação, lavagem de dinheiro, crime eletrônico e organização criminosa. Hoje, um grupo de agentes passou a manhã em uma casa que fica na área central de Brasília. Os suspeitos foram detidos também em São Sebastião, no Guará, Recanto das Emas e em Goiânia. A Polícia Civil divulgou ainda que a organização causou um prejuízo de mais de 12 milhões de reais, clonando dados de cartões de crédito e fraudando boletos bancários para fazer grandes compras de eletrônicos e produtos importados pela internet. Um computador foi apreendido com o servidor no Superior Tribunal de Justiça. O STJ confirmou a apreensão, mas disse que aguarda a conclusão das investigações para tomar, se for o caso, medidas administrativas contra o servidor. Tentativa de feminicídio no Itapuã. A polícia está à procura de um homem que tentou matar a mulher e a filha do casal de 3 anos. Ele tentou incendiar a casa dela enquanto a mulher e a filha estavam no local. De acordo com a polícia, o homem estava descumprindo uma medida protetiva que o impedia de se aproximar da ex e foi até a casa dela durante a noite. Ele colocou fogo em um colchão e ligou o gás da cozinha. Para impedir que elas fugissem, ele ainda trancou as duas na casa e fugiu com a chave. A mulher conseguiu apagar o fogo com toalhas molhadas e a fumaça chamou a atenção de uma vizinha que prestou socorro, ainda bem, né? E mais uma tentativa de feminicídio, desta vez no Jardins Mangueiral. Uma mulher que estava em processo de separação e com medida protetiva foi atropelada pelo marido. Luciana Santos, de 44 anos, está internada no hospital de base. O homem teria atropelado de propósito a ex-companheira que passava na calçada da quadra 3 do Jardins Mangueiral. Luciana Santos foi socorrida e encaminhada ao hospital de base. Nesta manhã, a unidade não informou o estado de saúde dela. O agressor, de 35 anos, também se feriu e, sob escolta policial, foi levado para o Hospital do Paranoá. O atropelamento foi no momento em que a mulher pegava os filhos do casal na noite dessa segunda-feira. Ainda segundo a PM, os dois envolvidos estão em processo de separação e a mulher, de 44 anos, tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro Glauber de Souza. A polícia também revelou que o motorista estava bêbado. O homem foi autuado por embriaguez ao volante e tentativa de feminicídio. O caso é investigado pela Delegacia de São Sebastião. Dados da Secretaria de Segurança revelam que mais de 1.000 mulheres foram agredidas apenas no primeiro mês deste ano aqui no DF. Outro dado assustador é o chamado feminicídio. Neste ano, 4 mulheres foram assassinadas pelos companheiros.
Muita covardia, né? E atenção, assunto importante agora, principalmente para quem tem filho pequeno. Por causa de dificuldades, Pediatria do Agarram pode suspender internações. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Quais são essas dificuldades? Oi, Juliana, boa noite para você. Então, aquelas dificuldades e aquelas reclamações que a gente acompanha aqui quase que diariamente, né? Dificuldades aí no atendimento, falta de médico, filas para ser atendido. Então, há essa possibilidade de suspensão do atendimento. Um memorando da Secretaria de Saúde determina que esse atendimento seja só feito no pronto atendimento infantil. A gente teve acesso a um documento da Superintendência da Região Central que fala de um pacto com a diretoria adjunta, mas o documento não detalha que tipo de pacto seria esse. A gente, inclusive, conversou com várias pessoas que estavam lá no Agarram buscando atendimento. A vendedora Graciele Dias levou a filha Ana Clara, de 5 anos, para ser atendida. Ela estava com suspeita de pneumonia, mas ela não conseguiu ser atendida. Teve que procurar um outro hospital. Agora, o que diz a Secretaria de Saúde? Diz que essa mudança, quando ela ocorrer, será para melhorar o atendimento. Eles falam que o atendimento pode melhorar desde que seja feita essa mudança. E diz que quando isso for ocorrer, vai comunicar à população com antecedência. Vamos acompanhar, Juliana. Tomara que melhore, né? Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. Hoje, quase 100 alunos de escolas públicas do DF tiveram um dia diferente. Começou o projeto que oferece filmes de graça para estudantes de 4 a 13 anos. Para muitas crianças, esse foi o primeiro contato com o mundo da sétima arte. Dia de aula, mas não tem sala ou quadro. Hoje o aprendizado vai ser no cinema, com filme e pipoca. Uma emoção e expectativa para aqueles pequenos que nunca entraram em uma sala tão grande para ver o filme. Você nunca foi ao cinema? Não, estou muito ansiosa. Apesar de nunca ter entrado em um cinema, Laírsa imagina como é lá dentro. Uma televisão bem grande e muitas cadeiras dobradas. Ah, e pra que precisa de pipoca, Laírsa, para ir ao cinema? Para não faltar refeição no cinema. E olha só a cara de surpresa da Esther ao ver uma tela desse tamanho. Você nunca tinha visto uma televisão tão grande assim? Não. E é assim, aprendendo por meio de filmes brasileiros, curtas e longas, que alunos das escolas públicas vão passar por essa sala de cinema. Para os pequenos é uma forma de aprender e se divertir. Nós vamos trabalhar aquilo que eles viram, fazer relação com o dia a dia deles, com o que acontece na vida deles. E é um momento que eles vão estar se divertindo, fazendo algo diferente. Por semana, o projeto, que vai até o dia 15 de abril, recebe 1.350 alunos. Para a coordenadora da iniciativa, essa é uma das formas de garantir o direito à cultura para todos. É uma inclusão cultural, né? Você ter acesso aos bens culturais da sua nação é um direito constitucional. E cultura está totalmente ligada à educação. A seguir, o Hospital da Criança recebe a visita do cachorro Hulk do Batalhão de Polícia do Exército. A gente volta já já.